Soteldo no Grêmio, me respeita. Tem gente que acha que é top 5, tá? Me respeita. Tem gente que acha que é top 5, me tá? respeitem. Daqui a pouquinho o Vincenzo Delicani volta falando mais do rubro-negro por aqui. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Bom, a gente vai direto ao vivo agora ao CT da Graciosa, porque ainda está rolando a entrevista coletiva do executivo de futebol do Coritiba, Júnior Chávari, que se apresentou e já começou explicando a situação do Moreno sobre a saída do jogador. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT. Boa tarde a todos os meus amigos aí da bancada do Bate Pronto e boa tarde também, super especial, a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News. Eu ainda estou aqui no CT da Graciosa. Neste momento, o Júnior Chávari continua a sua entrevista coletiva, ele que vem tratando de vários assuntos, principalmente a montagem de elenco do Coritiba para o ano de 2024, mas claro, não poderia faltar o tema Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno que está muito próximo de ter a sua situação definida junto ao Coritiba e ao Lanús, clube argentino que formou o jogador. A gente vem falando bastante sobre esse assunto nos últimos dias e que existia ali uma expectativa do Lanús enviar uma proposta de acordo com o que o Coritiba gostaria. E a informação que nós temos confirmada pelo próprio Júnior Chávari é que essa proposta de fato chegou e agora não está mais dependendo tanto do Coritiba. Agora essa situação está na mão da Major League Soccer, a Liga Americana. O Júnior Chávari, inclusive, respondeu sobre essa questão e explicou qual é a situação do jogador. Vamos ouvir o diretor executivo do Coritiba. Houve uma proposta oficial do Lanús que chegou exatamente no valor em que nós desejávamos. Essa proposta ela tem que ser submetida à MLS, porque, como citei agora há pouco, o Coxa não tem nenhuma inadimplência. Mas o Marcelino Moreno, como é comum no futebol, foi comprado com parcelas, né, a vencer. E quando isso acontece, nós temos que ter uma autorização de repasse desta dívida para com o outro clube. Em havendo uma autorização e um aceite da MLS, o negócio será concretizado. Em não havendo, não será. Mas o mais importante sobre essa questão da transferência dele é deixar claro que não é Marcelino Moreno, é qualquer atleta do clube. Eles estarão dentro do nosso planejamento. E dentro do nosso planejamento, só sairão se atenderem às nossas expectativas financeiras. Porque a nossa prioridade máxima é a expectativa técnica. Depois do retorno técnico, nós vamos buscar o retorno financeiro. Mas todos nós sabemos que chega numa certa situação que às vezes esse processo se inverte por N circunstâncias, entre as quais familiar. Tá aí o Júnior Chávari explicando um pouco mais sobre essa negociação do Marcelino Moreno. E eu também aproveitei para perguntar se o Coritiba está no mercado, se o Coritiba vai em busca de uma peça de reposição, se isso muda algo no planejamento do próprio Chávari, ou se o Coxa enxerga que existe um substituto dentro do próprio elenco. Vamos ouvir a resposta do Chávari. Nesse momento, nós, não só para essa posição, como para algumas outras posições, estamos analisando o mercado. Tá aí palavras do Júnior Chávari, diretor executivo de futebol do Coritiba, que falou, né, sobre essa situação do Moreno, explicou que agora depende mais de uma autorização da Major League Soccer, porque o Coritiba, no momento em que acabou adquirindo os direitos do jogador, acabou parcelando essa quantia de 1,5 milhão de reais, de dólares, perdão, que gira em torno de 7 milhões e meio de reais. E aí, por conta das regras da própria Major League Soccer, agora depende de uma autorização da Liga Norte-Americana. E aí sim a gente pode tratar o Marcelino Moreno como negócio fechado entre Coritiba e Lanús.
Tá aí, Rogério Scarione ao vivo no CT da Graciosa. A coletiva continua em andamento do Júnior Chávarri, executivo de futebol do Coritiba. Rogério vai correr de volta pra sala de imprensa agora, é isso? Vai voltar lá escutar o resto da coletiva e trazer mais informações durante o nosso bate-papo. Vamos escutar, né? Vai que ele solta alguma... Eu vou dar uma escutada, né? Vai que o Chávarri solta aí alguma coisa interessante. A gente já traz em primeiríssima mão para os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News. Boa. Passou protetor, Rogério? Tá um solzão, hein? Não passei, TT, não passei. Achei que ia ficar na sombra, mas o sol tá bonito. Valeu, daqui a pouquinho o Rogério volta. Vamos debater primeiramente esta questão da saída do Moreno, que é o que tudo indica, ele já falou. Se a MLS der o aval, vai com Deus. Eu não vejo problema, TT, porque a garantia de pagamento o Atlanta United vai ter. E aí a MLS não deve colocar nenhum empecilho em cima disso. Imagina, uma transferência não ser realizada de um time que tem parcelas a receber por conta de outra liga. Eu nunca vi isso. Você já viu isso acontecer na história do futebol, Doc? Nunca vi isso acontecer também. Não vai ter problema nenhum. Eu não acho que vai ter. O Coritiba bateu o pé. O Chávarri foi muito incisivo na resposta, né? Disse que o Coritiba não é com o Marcelino, é com qualquer jogador que o Coritiba tem interesse de ser utilizado. Não vai ser assim que vai pegar, vai chegar proposta qualquer e vai levar. Então, legal, a gente debateu bastante isso nos últimos dias aqui no Bate Pronto. Mas bacana que o Coritiba tá tendo essa segurança financeira para poder fazer isso, né? Tem um planejamento financeiro para 2024, sabe o quanto que vai ter de dinheiro para gastar e para investir e quanto que vai ter que pagar também recuperação judicial, outras coisas que o clube tem de obrigações financeiras nesse ano de 2024. E aí o Marcelino é vendido pelo valor que o Coritiba queria, perto de 15 milhões de reais, né? 3 milhões de dólares mais ou menos, a transferência pro time argentino, 14.760.000. Esse é o valor. Então quase 15 milhões de reais, o valor que o Coxa pedia desde o início, bateu o pé, negociou, não aceitou empréstimo, não aceitou os 2 milhões de reais que o Lanús ofereceu e agora vende o seu camisa 10, um jogador que, pra mim, precisava ter mais entrega em campo, em questão de participações diretas mesmo em gol, driblou bastante, chamou atenção, jogadas de efeito, mas foi pouco efetivo no que importa, bola na rede. Coritiba, é claro, vai ficar sem um jogador muito importante no 1 contra 1, um cara que no elenco hoje o Coxa não tem, mas pode achar uma peça para conseguir ocupar esse espaço na Série B mais efetiva que o Marcelino, e assim conseguir o acesso para a primeira divisão no ano que vem. E o Coxa tinha aquele negócio da camisa 10, né? Tinha aposentado a camisa 10, camisa 10 é você, torcedor. Né? Agora vai ser de novo? Baboseira gigantesca, na minha opinião. Desculpe, mas na minha opinião. E daí entregaram pro Moreno e, na minha visão, foi muito bem entregue, tá? Apesar da falta de números, né? Da falta de assistências. E apesar dele não ter jogado como 10 de ofício, né? Ele jogou como ponta, né? Mas utilizou a camisa 10 e ele veio para ser esse 10 de ofício e acabou não acertando em nenhum esquema dessa maneira, né? Ninguém utilizou ele assim, mas me agradou muito a postura do clube num geral. Pra ser muito sincero, eu gostei. E gostei da resposta, mesmo que curta ali, que a gente viu do Chávarri, dizendo que ele não vai empilhar jogadores. Sim. Ano passado, o Coritiba empilhou jogadores, e quantos desses não saíram na metade do Brasileiro? Antes da metade do Brasileiro. Ano passado, Dalk? Não, em vários anos. Todo ano? Não, Então, mas o ano passado foi bizarro. O ano passado tudo foi bem, pior. 2023. Mas se ano você passado pegar... foi pior que 22, inclusive. Se você pegar 21 e 22, não foi assim. Porque foi aquele momento de transição de diretoria, que entra a chapa do Renato Folador, o Coritiba monta um elenco em 2021 para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e mantém boa parte do elenco para 2022. A base do time era a mesma. É verdade. Só contrataram o Andrei e contrataram, se eu não me engano, o Manga. né? Dos titulares, sim, ali de fato. E aí depois, né? Porque manteve Castan. Aí depois vai começar algumas peças. Aí né? depois sim, mas isso é na janela de setembro ali, sim, aquela janela de metade de ano. Só que, num geral, Coritiba fez isso muitas vezes. E ano passado foi demais. Então não adianta. Então é melhor você... Claro que ainda faltam peças, na minha opinião. E o Rogério vem falando que o Coritiba deve trazer de 2 a 3 jogadores até o início do Paranaense. Talvez não para estrear já no dia 18, sim, porque não tem tempo, talvez, né? Hoje já é dia 10 de janeiro, né? Faltam apenas 8 dias para a estreia do Coritiba, na próxima quinta-feira. Então, eu acho que tem que trazer com certeza, né? Olhar para o mercado e falar, ó, este vai ajudar. E acharam isso até agora do Arilson, do Vini Paulista, do Matheus Friso, Figueiredo. do Figueiredo, e teve mais um? O Gelado.
São os 5 até com agora. Congelado, isso. Né? Pra mim, Arilson e Matheus Friso serão titulares desde o começo, na minha visão, no meu entendimento do que o Guto quer pro time do Coritiba. Acho que Arilson começa a temporada como titular, acho que o Matheus Friso começa a temporada como titular também. Só que o Coritiba ainda precisa de um ponta, o Coritiba ainda precisa de um lateral direito para disputar a posição, o Coritiba ainda precisa de mais um meia, principalmente após a saída do Moreno, mas entendo a posição de não vamos empilhar os jogadores. Né? Só que eu acho que com a característica do Moreno, com a ideia de jogo que o Moreno tem, né, com a característica específica de driblador, o Coritiba não tem nesse momento. O Coritiba vai ter que contratar esse jogador.